Oi, Olá. gente. Boa tarde, eu de novo. Acho que eu vou trocar sua blusa. Tô brincando, vou continuar aqui com vocês na trilha. E a gente já está na transmissão? Acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Uau, uau, uau! Desculpa, gente. Então, eu me corrijo aqui. Anterior, peço desculpas. E vamos dar início, é isso? Já está no nosso horário? Então, é o André Girol que está aqui conosco. Então, vamos dar continuidade. Então, iniciando, né? Eu me chamo Cadídia Valéria, estou aqui como host, colaboradora na Pai Brasil, Ladies, né? Pai Ladies Brasil, e me autodescrevendo, né? Minha autodescrição. Eu sou de cor parda, tenho o cabelo na altura dos ombros. Hoje está liso, mas ele é enroladinho. Visto a camisa clara de cor creme. Atrás de mim eu estou numa poltrona. Tem uma parede verde e um quadro colorido nas cores vermelho, azul e amarelo. Bem, nós estamos hoje aqui com o André Girol. Muito obrigada pela presença, André Girol. O André Girol, ele é um SRE. Bem, o que faz um SRE, né? É interessante, ele vai nos contextualizar, mas pela pesquisa que eu fiz aqui, ele é o responsável, ele é o engenheiro responsável pela confiabilidade do site. Será isso mesmo? Uhul, que legal! Então vamos lá. Ele hoje é SRE e atua na área de infraestrutura por mais de 10 anos. Ele é palestrante, já trabalhou com educação por mais de 15 anos e, na horas vagas, né, tenta experimentar algumas atividades na cozinha, entre outras atividades, digamos assim, do cotidiano, da nossa vida ausente das telas, né? E joga FPS. Então, André Girol, seja bem-vindo, uma boa palestra. Muito obrigado, Khadija. Boa tarde para todo mundo. Todo mundo consegue me ouvir bem? Só dá um joinha aí. Beleza. Bom, me autodescrevendo também. Eu sou branco, estou usando um fone de ouvido cabelo preto, com um topetinho pequenininho aqui. Geralmente eu estou sem cabelo. Atrás de mim uso óculos. Atrás de mim eu tenho um fundo branco numa quina com uma estante de livros e algumas roupas. Estou com uma camiseta roxa e estou aqui agora para falar um pouquinho com vocês sobre Code Review, e é um tema que eu gosto bastante, assim, no geral. Então, é um prazer imenso estar aqui. Então, vamos começar aí. Deixa eu ver só aqui que ao vivo sempre dá ruim, né? Vamos ver. Aí, beleza. Então, falando um pouquinho de mim aí, até para quebrar um pouquinho a ansiedade no começo. Bom, eu já fui Baidu Remover Overflow. Aí eu descobri que essa piada, inclusive, ela é muito datada, porque tem gente que não sabe o que é Baidu. Então, eu fazia de tudo um pouco. Eu fui técnico informático, então a gente acaba fazendo de tudo, tá? Como a Khadija já falou, eu sou SRE, hoje na Hash, é uma fintech aí que provê meios de pagamento, estou mais ou menos 20 anos na área de TI. Hoje eu sou cozinheiro amador, estou fazendo curso de gastronomia, dei aula por mais ou menos uns 20 anos, amo gatinhos e faço muitos memes. Tem memes aqui que eu, inclusive, fabriquei para essa apresentação, então, quando não tem um meme que expressa o que eu quero, eu vou lá e faço, tá? Bom, aqui estão um pouquinho dos meus contatos, só os que estão ativos agora. Eu tinha outros, mas esses são os que eu estou mais lá, então podem me chamar à vontade. Se alguém quiser meu e-mail, meu contato, basta me chamar no Telegram, eu mando para vocês, ok? Bom, então vamos falar algumas coisinhas aqui, alguns padrões. Quando vocês virem essa bordinha roxa em volta, fininha, é algo sério que eu tenho que falar. Na verdade, esses slides estão invertidos, que era para esse aqui, né? Quando a tela roxa chegar, é porque o negócio ficou louco, então eu quero que vocês foquem no que está aqui. Ou quando tiver a bordinha branca, também é um ponto de atenção para vocês na apresentação, tá? Depois, quem quiser, depois vai pegar os slides. Esses são os pontos-chave que eu gostaria que vocês lembrassem, tá? E um disclaimer aqui, aproveitando, inclusive, a bordinha roxa, é que eu estou falando hoje em meu nome, tá? Eu estou recentemente agora como engenheiro de confiabilidade na Hash, e embora muito do que eu falo aqui, eu já vi que muitos times lá fazem, os times são tão diversos em tecnologias, em métodos, então, assim, muita coisa que tem aqui está lá, mas não é algo que a Hash faz, tá? Então, essa palestra que eu fiz faz um tempo,
eu colhi algumas informações que eu achava interessantes sobre o tema e eu compilei aqui em algumas boas práticas que eu acredito que sejam legais, ok? Então, só dando esse disclaimer aí. Então, o que a gente vai falar hoje? A nossa agenda hoje, a gente vai ter algumas definições e objetivos, a gente vai trabalhar falar um pouquinho sobre custo de software, cultura e estratégia, qual que é a diferença, né, que um pode afetar o outro aí de uma forma meio bizarra, que às vezes a gente não pensa. Quão rápido a gente deve fazer um review de um código. Se você não tem, como que você implementa e algumas boas práticas que eu acredito que sejam legais, ok? Então, a primeira coisa, que é um termo aí que todo mundo sabe o que é, mas conhece por outro nome, é o tal do CRUFT. Então, o que é um CRUFT? O CRUFT. O legal é que se você pegar alguns termos de engenharia de software, como o Google, ele é uma empresa de tecnologia, ele vai colocar esses termos para a gente lá. Então, basicamente, ele é um software com design ruim, com over-engineering, ou over-engineering é quando você faz algo, né, ultra mirabolante, é matar uma barata com uma bazuca, ou tem código software supérfluo. Quem nunca aqui fez lá um pip install pandas, aí você usa o pandas para importar um CSV e ler esse CSV, mesmo que você já tenha a biblioteca de CSV dentro do próprio Python. Então, assim, o CRUFT é todo esse conjunto, tá? Então pode ser um software que você cria ou um software que está lá só pesando, né? Todo mundo sabe que o pandas aí ele é meio pesadinho para você instalar, às vezes numa imagem Docker vai fazer uma diferença. Então a gente tem uma metáfora legal que é o tal do débito técnico, que é, né, a gente está ali tentando ir para frente e tem alguma coisa te segurando para trás. Então, falando de CRUFT, débito técnico, e aí vem a pergunta principal: qualidade de software, uma qualidade alta de software, ela vale o custo ou não? Então, aqui tem alguns dados. Eu queria ter traduzido esse slide, eu não consegui, porque senão ia ficar. Eu não sou bom em design, ia ficar meio tosco, então eu preferi manter a fonte original do autor. Esse site vocês conseguem, essa imagem vocês conseguem lá no site do Martin Fowler oficial, tá? Então aqui ele fala o que é o débito técnico ou CRUFT, né? O CRUFT. Se você for pensar numa funcionalidade que você quer entregar, vamos pensar que os quadrados aqui, eles são funcionalidades e as bolas são os débitos técnicos. Esse custo, né, que quando você vai entregar uma funcionalidade nova no seu sistema, esse débito técnico ele vai embutido no custo. Então, um software sem débito técnico, ele consegue entregar um pouco mais rápido. E qual que é o problema disso? A gente tem um custo de manutenção e oportunidade, a gente vai jogar muito dinheiro fora. Seja custo de fato, né? Às vezes o seu sistema ele vai estar um pouco mais pesado numa cloud, por exemplo, ele vai gastar mais dinheiro, ou você está perdendo a oportunidade de lançar novas funcionalidades, então você tem esse custo de oportunidade, tá? Então o impacto que ele tem, também o mesmo gráfico, eu tentei fazer, também não sou bom, não sei como plotar um gráfico decentemente, então também mantive a fonte do autor. Então aqui a gente tem, na esquerda, funcionalidades, né, ao longo do tempo. Então, no começo, quando você faz sem muita qualidade, essa entrega é mais rápida. Só que, com o tempo, você vai chegando num platô e esse software ele vai demorar um pouco mais para ser entregue. Agora, se você tem um software com alta qualidade interna, no começo você demora um pouco mais, existe aqui o ponto de equilíbrio entre os dois, e aqui o Martin Fowler diz que esse ponto acontece em semanas e não meses, se você começar com um código bom, um código de qualidade. E ao longo do tempo você vai conseguir entregar mais funcionalidades. Qual que é o problema? Aquela tua sprint, aquele valor que você coloca lá, quanto de esforço, vamos supor que você usa Scrum, que você vai gastar para fazer a funcionalidade A, fazer um cadastro de clientes, por exemplo, né, uma tela de login. Se ela demoraria, você vai chegar e falar para o seu PO, para o seu PM, se ela demoraria um dia, às vezes ela vai demorar 3 por conta do débito técnico acumulado. E esse custo ele está embutido ali, ele acaba ficando invisível ao longo do tempo. Você só vai conseguir ver isso comparando um outro software que tem uma qualidade maior, tá? Então, pensando aqui, então o que é o Code Review? É uma forma da gente aumentar um pouco essa qualidade de software, diminuir um pouco o nosso risco do nosso software e aumentar um pouquinho esse custo de oportunidade, né? E deixar os devs felizes também. Então,
quais são... aqui tem o que normalmente se diz de lenda entre o que é code review e o que não é. Então, primeiro eu vou falar o que não é. Ele não é QA, muita gente acha que code review é fazer QA. Code review também não é burocracia, tá? Não é perda de tempo e muito menos bala de prata, porque tem muito time que chega e fala assim, não, tem code review aqui, e no código automaticamente vai ficar com qualidade? Não. E agora, o que para mim é o code review? Ele faz parte da sua tarefa, então você entregou o software, não é jogar lá, abriu o pull request e mandou para o seu review no seu gerenciador ali de versionador de código, seja o seu GitHub, o seu GitLab, o seu Bitbucket, não importa muito. Ele é parte da sua tarefa, então lembre-se sempre disso. Ele visa uma redução de bugs, redução de custos, que nem eu falei, e principalmente troca de conhecimento. A gente vai falar disso em partes lá na frente, tá? Bom, aqui tem uma frase que eu vi no curso de inteligência emocional que eu fiz, que é a cultura como a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Não adianta você ter estratégia do code review se a cultura do time é simplesmente deixar passar, tá? Então, antes, para você conseguir ter um processo de code review bem implementado no seu time, na sua empresa, não importa, né? Tem que ser um acordo mútuo entre todas as partes e principalmente o seu líder ou o seu tech lead ou o seu CTO, não importa muito. Então, o que costuma acontecer aqui? Aqui também não está inclusive, esse slide era para eu ter traduzido. Isso aí quer dizer o quê? Feche os seus olhos e clique, tudo vai funcionar. Ou seja, chegou lá no Code Review, tem o pull request aberto, aperta a prova, manda para produção, a gente testa quando quebrar, tá? Então, é cultura. É um momento da gente conversar junto, trocar ideia e focar em tentar entregar essa qualidade o melhor possível e não o perfeito, ok? Então tá, então definindo tudo que eu falei, qual que é o nosso objetivo principal do Code Review? Manter a qualidade do código, produtos, reduzindo o custo de manutenção, tempo de desenvolvimento e de funcionalidades, ou seja, diminuindo o custo de oportunidade. Só que a única medida válida de qualidade é a quantidade de interjeições por minuto. Então, assim, um código bom é quantos... o que é isso que você vai ver? E código ruim é quantos, meu Deus, o que é isso? Mano do céu, que você consegue ver, tá? Então, esse é o primeiro indício que você pode ver de qualidade de software. E também para ajudar nisso daqui, quem nunca passou por isso? Né? Todo mundo já deve ter passado por isso, de mexer num negocinho e vir um efeito cascata, e você puxa aquele fiozinho ali da blusa e você desmancha a blusa inteira. Então tá. Agora vamos falar... quando o review já está acontecendo, você abriu o seu pull request, quem está revisando, o que você tem que procurar para ajudar o seu colega a revisar esse código e deixar ele supimpa, tá? Primeira coisa, o design. Eu costumo dizer que é legal você conversar antes de entregar a parte zero do código, mas se é um código legado, né? Então, esse design que você está entregando, ele é adequado àquele projeto que está lá. Muitas vezes ele não está legal, mas se você tentar fazer algo novo ou diferente, ele vai destoar do padrão e quando alguém chegar no projeto não vai entender direito, então você vai causar mais problema do que solução. Então, por exemplo, tem um design pattern, que às vezes ele não é tão adequado para aquele projeto, mas foi feito daquele jeito. Aí você começa uma parte B fazendo outro design pattern, às vezes não é o legal. Então, é legal conversar com o seu time primeiro, mas verifica se está ok, discutam lá no pull request. Funcionalidades. Ele está se comportando conforme esperado o que foi pedido? Esse comportamento, principalmente, ele é bom para os usuários, sejam eles internos ou externos? Complexidade. Então, tem aqui um vídeo que eu adoro falar o que é overengineering. Overengineering é basicamente isso aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo. Então, isso é overengineering, ok? Então, o código que você está lendo, ele tem overengineering? Alguém vai entender esse código no futuro? Ele é genérico demais? Porque tem muita gente, não, vamos colocar aqui um factory que puxa não sei o que, faz não sei o que lá, não sei o que lá, e cara, é um encurtador de URL. Será que a gente precisa disso para isso? Então, às vezes a gente tem que abrir mão um pouco do purismo para tentar entregar algo simples e que vai escalar com o tempo. Opa, aqui já deu. Aí. Os testes. Os testes, eles estão corretos? Eles estão bem arquitetados? Ou está testando igual esse tio aí que está revistando a galera? Então, deu certo? Aqui, nomes das coisas.
essa coisa que eu sou mais chato, geralmente. Num trampo antigo, o pessoal me chamava de Giral 8, do Flake 8, porque eu ficava enchendo o saco com isso daqui. Então, nome de variável, nome de classe, módulo, arquivo, método, eles são óbvios. Às vezes é melhor você escrever mais e deixar mais óbvio do que você fazer essas coisas que estão aqui do lado, né? Então, por exemplo, o que é variável N, né? Você pode ter que evitar nomes com um caractere só. Acrônimos ali, CRA, não sei o que é CRA. O que é CAT? É gato, categoria, é cat, o comando cat do Linux. O full, o que é full? A menos que seja um teste, né? Ou seja um, algo que você está brincando, então deixe claro também que é brincadeira, mas é importante a gente não usar esses nomes. E tem o caso do ontológico aqui, que foi um caso muito engraçado numa empresa que eu trabalhei. O que acontece? A gente foi mexer com cadastros de clínicas odontológicas, e aí o nosso desenvolvedor fez isso. Ele colocou lá no Google, se vocês abrirem o Google de vocês agora, vai ter isso, tá? Clínica odontológica foi traduzido para Ontological Clinic. A gente colocou isso em todas as partes do código e beleza. A gente foi lá e foi ver o seguinte, cara, que ontological é a parte da metafísica que trata da natureza, realidade e existência dos entes. Ou seja, não tem nada a ver, tá? Então, uma dica aqui que era para inclusive estar nesse slide que eu errei, vai na Wikipedia e vê se aquele termo existe. Digita aqui que é ontological. Vai lá ver o verbete. Essa é uma dica de um colega meu que deu. Se esse verbete existisse, aquela página da Wikipedia existir, então é grande chance que esteja correto. Aí você confere se, por exemplo, odontológico tem a ver com odontologia, tá? Mas se vocês olharem agora no Google Tradutor, vai aparecer isso. Eu tirei esse print ontem, inclusive, para poder colocar aqui na apresentação. Comentários. Os comentários que a gente faz no código, eles estão úteis. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui, vou abrir um parênteses, fundo preto, tem um parênteses. Então aqui um exemplo de comentário. A gente usava o Chalice, não sei se alguém já trabalhou com Lambda aqui no Python, né? O Lambda da AWS. Eu trabalhei como engenheiro de software por muito tempo também antes de ser CRE. E aqui a gente usava essa ferramenta. Então, o que ele faz? Ele é um cron feito em Python, tá? O cron é aquele agendador de tarefas, e aqui a gente tem um esqueminha. Tem um cara chamado Schedule One aqui, ou né, agendamento 1. Importei esse cron, não me importa muito, mas eu comentei aqui, ó, todos os dias, 7 da manhã. Esse comentário é ruim, por quê? Porque ele poderia ser uma variável comentário, tá? Então, aqui, ó, from Chalice import cron, eu declaro uma task chamada todo dia, 7 da manhã, eu abstraio todo esse código sinistro que está aqui e tiro um comentário a mais. Se a gente amanhã, essa tarefa, por exemplo, ela for para 8 da manhã, basta eu alterar aqui, só que eu vou ser forçado a alterar a variável. E quando eu for importar isso num outro módulo, vai ser from tasks import todo dia, 8 da manhã. Então, fica até pythônico depois você importar suas tarefas ou funções dessa forma. Tá? E aqui tem um nada a ver, né? Porque aqui era um pedaço de código que a gente puxa um token de algum lugar, não importa muito onde seu lugar está. A gente instancia uma classe do tipo token, né? Que esse aqui é um cliente chamado uplink. E a gente grava esse token no out. Essas duas linhas, elas estão bem óbvias. E aí, lá no começo tem assim, ó, a gente está traduzindo, né? Tipo, ó, a gente pega o token para acessar os endpoints internos. Tá, mas se a gente sabe que isso aqui é um cliente HTTP, e é óbvio porque está no arquivo, a gente não precisava escrever isso daqui. Aí depois tem uma filosofia aqui. Ó, talvez a gente pode guardar esse cara no Redis. Não faz nenhum sentido isso daqui. Aí depois embaixo ainda tem um erro de inglês ali, tipo, ó, set token finded before here to use on the internal endpoints. Mas ele já não tinha falado isso no comentário de cima, por que está repetido aqui de novo? Então, se a gente tirasse todos esses comentários, era melhor do que esses comentários que estão aqui, porque você acaba dando, né, atrapalhando o programador que vai chegar aqui e não conhece a base de código. Aí tem um exemplo mais complexo aqui, tem um código com duas linhas. Na verdade, ele tem uma linha, uma função, que tem uma linha, e essa linha é um return. Só que aqui tem várias linhas aqui comentadas, documentando por que aqui embaixo a gente tem status 200, 201 e 202. Isso daqui é um response handler, né? Ele é um response handler da classe requests do Python. Então, lá atrás, a gente tem um common handler que ele trata, ele faz algumas... ele verifica se aquela resposta está do jeito que a gente quer. E aí, a gente criou um para cada tipo de conexão que a gente foi fazer. E aqui esse específico da rede. A gente estava conectando lá na rede, tipo PagSeguro, né? Só que esse é o da rede. Então, o que acontece? Aqui ele está colocando por que a gente tem que pôr esse 201 e esse 202, porque basta que o 200 já era suficiente para a gente, né?
Então, aqui fez todo sentido, porque esse é um comportamento específico da rede, e quando o dev vira aqui e bater o olho, ele já entende perfeitamente o que está acontecendo. E são milhares de comentários para uma linha. Então, bacana. Aqui tem mais um exemplo. Então, nós temos, por exemplo, a gente vai estornar um valor, e aí aqui, para a gente ler isso aqui é meio bizarro, né? Tipo, você fica if, charge, status, tá. Se o status da cobrança é pago e o tipo é cartão de... É meio esquisito. Tem gente que aqui, isso aqui é meio controverso, tem gente que não gosta muito disso. E assim, talvez, ó, a estorno permitido, tem o all aqui do Python, eu coloco um código aqui que não me importa muito, mas eu sei que é isso que vai fazer na primeira passada do código que eu preciso entender. Ó, se o estorno for permitido, eu faço alguma coisa. Então, de novo, usando a variável comentário para fazer aqui. Então, fiz esse parênteses para falar como que vocês vão decidir no time de vocês para ver como que o código vai ficar, tá? Então, o estilo, tem o guia de estilo da empresa. Esse guia, o código está seguindo esse estilo, tá? Está seguindo o estilo da comunidade. Por exemplo, em SRE agora está muito na moda o Terraform, que é o infraestrutura como código. Ele tem um jeitinho dele de fazer, mas a gente não tem uns linkers tão bons. Algumas coisas ainda estão nascendo. Então, defina com o seu time se esse guia de estilo existe. Se ele não existe, vocês deveriam escrever esse guia de estilo, tá? Lá no README mesmo, pode ser. Atualizou a documentação, adicionou um endpoint novo. Geralmente começa isso, né? As primeiras funcionalidades aqui, ó, perfeito. Aí o negócio vai degringolando aqui, que você nem entende mais o que está acontecendo, tá? Então, no final, a documentação fica lá parada e ninguém atualiza. Então, é importante também fomentar isso. Credenciais. Algum gerador de código salvou alguma senha lá, algum token, um password, uma service account. Então, aí o meme ali está dizendo o seguinte: você não pode vazar senhas se você não guardar senhas, tá? Então, lembrem disso daí. Agora, aqui, migrations. Dá uma olhadinha se o gerador de código se comportou do jeito que ele deveria. Às vezes ele explode algumas coisas. A gente, às vezes, deixa isso de lado e pode ter um problema. O Alembic costuma dar muito mais problema que o Django Migrations, tá? Mas às vezes acontece, principalmente quando tem dois desenvolvedores alterando a mesma model do Django, e eles vão alterar coisas similares, e aí essas migrations ficam meio esquisitas, porque elas estão fora da linha do tempo, né? São duas linhas do tempo separadas. E aí a brincadeira aqui do Brian aqui, tipo assim, o cara foi fazer uma migration para o blog e ele estourou a autenticação do Django, tá? Então, até a primeira telinha roxa da apresentação, os reviewers devem aprovar um pull request ou merge request se tiver no GitLab, uma vez que ela esteja no estado onde definitivamente melhora a saúde do código, mesmo que essa pull request não seja perfeita, tá? Então, código de baixa qualidade não vai passar e isso tem que ser o acordo entre o time, tá? Aqui tem um resuminho, quem quiser depois olhar ou quando for ver isso depois no YouTube, dá um pause. Esse aqui é o resumo de tudo que eu falei, mais ou menos o que você está olhando. Você pode colar isso daqui, deixar do ladinho, cola num post-it e ver que, tipo, ó, vou revisar, você pode puxar por esses carinhas aqui, ok? Tá, aí depois que você sabe tudo isso que você tem que fazer, quão rápido você tem que fazer isso, certo? Então, a segunda telinha roxa aqui, você revisar o código rapidamente não é review rápido, mas responder o seu amigo, o seu colega rapidamente, sim. O que isso significa? Então, vamos lá. Quando o seu review está lento, o que é o review lento? O cara te mandou um pull request, aí você foi lá e respondeu, altere para mim algo. Não vamos entrar agora no algo. E aí ele vai lá e altera e te manda. Aí você vai responder no outro dia. Aí, de novo, você manda mais um. O negócio vai ficando lento, vai ficando moroso, tá? Então, você vai atrasar o seu time inteiro fazendo isso. Depois disso, o que vai começar a acontecer? Ah, não, o code review é muito rigoroso. Tem uma nota interessante sobre, inclusive, das fontes que eu tirei aqui, que foi do Google, que pessoas que eram extremamente rigorosas no review, ou times rigorosos, mas eles respondiam num tempo hábil, ou seja, rápido, né? Tipo, a pessoa me pediu uma alteração, o desenvolvedor que mandou por request alterou, eu fui lá e fui fazendo um ping-pong mais rapidinho. Eles nem perceberam que isso era rigoroso, mas pessoas que demoravam mais para revisar entendiam o code review como rigoroso. Não, é muito rigoroso, a gente tem que diminuir o rigor disso daqui. Mas não é, na verdade é você responder mais rápido. E com isso, com a pressão, o código vai decair com o tempo. E aí uma nota que eu botei aqui é você implementar o Scrum ruim. O que é o Scrum ruim? É quando você vota as tarefas lá e as retros não são feitas de forma correta, de forma que
quando aquela sprint deu errado, a gente só vai para a próxima sprint, a gente não resolve o que teve de ruim. O que vai acontecer? Você tem uma sprint de uma semana, e aí você foi lá, segunda, terça e quarta é dev esmirilhando o card, né? Porque ele quer produzir. Então ele vai mandar card. Chega na quinta-feira, eu costumo falar que você liga o bot, né? Você faz um bot em Python lá e começa a clicar em todos os approve lá dos pull requests para poder passar lá, porque tem que fechar a sprint. Então, com isso, a qualidade do código cai, e, consequentemente, vai ter mais bug, você vai aumentar o débito técnico, vai virar um loop infinito, e você vai ter devs, a pressão vai aumentar, e você vai ter devs aí ficando doente, tá? Então tá, quão rápido que a gente tem que responder? Então vamos lá. Se você não está numa tarefa focada, você está lá em the zone, você está lá com o seu fone de ouvido da hora lá, ouvindo ali o seu SAM, programando, a primeira coisa que você vai fazer, chegou um pull request, opa, vou lá revisar, tá? Estou numa tarefa focada, deixa de lado, é muito caro você parar isso para você fazer um review, então você termina a sua tarefa focada e depois vai fazer o review. Depois disso eu tive um monte de reunião, ótimo. Próxima coisa do dia que você vai fazer é dar o review para a galera, tá? Então, um dia útil deveria ser o máximo de tempo que um review deveria estar parado, ok? Então tá, se eu curti tudo isso, gostei dessas práticas, como que eu vou começar a fazer meu code review? Então, começa com Git estilo. Então, o mais fácil que a gente tem, o Python é muito rico em ferramentas, a gente tem o Black, a gente tem o PyLint, a gente tem Flake8, a gente tem vários formatters, a gente tem a PEP8, que é, assim, um dos códigos, é divertido você ler PEP8, tão bem escrita que eu acho que ela é. Então, não tem muita desculpa assim. O que você faz? Dá um enforce lá no CI/CD, coloca lá, pede pro seu DevOps, pro seu SRE, fazer isso para você. Ou se você não tem SRE, coloca lá no seu GitHub Actions, coloca lá no seu GitLab Pipelines, no seu Circle CI, não importa. E para ele passar, se o código der errado no Flake8, no PyLint, até o próprio PyTest, ele tem uma ferramenta dessa, o código nem passa, o pull request nem é aberto, ok? Então aqui eu dou uns exemplos de código ruim sem linter. Isso aqui é um código PHP, mas, né, tá parecendo o Street Fighter aí. Aqui é um código JavaScript, ó, excelente. Isso aqui tá muito bom também. E esse aqui, por incrível que pareça, é um código Python, gente. Então, aqui pode ver, olha essa coluna aqui no meio, não sei se dá para ver meu mouse, espero que sim. Dá para ver bem no meio da tela, que é onde a coluna número 80 parou. Se você olhar isso aqui com calma, você não entende nada do que você está fazendo, nem o nome que tá ali em cima da função você consegue entender. Um outro código onde a gente tem credenciais salvas. Então, ninguém vai mergear código sem lintar antes, né? Sem passar o linter, sem passar o seu Flake8, o que vocês decidirem como time. Beleza? Testes também é legal, porque você diminui um pouco mais o review, né? O tempo que vai ficar em review. Você não tem teste, começa agora, que seja um módulo. Começa a fazer os testes automatizados. Se você tem testes demais, você pode às vezes pensar em refatorar e deixar só às vezes testes de integração. A gente tinha um caso aqui do motor de recorrência que a gente trabalhou, e assim, era uma API até simples, com 4, 5 endpoints, 5 entidades, e os testes demoravam quase 5 minutos para rodar no começo. Depois a gente conseguiu otimizar isso, ficou bem bacana. Mas numa época a gente tinha menos teste, depois teve teste base. O bom é que o negócio estava, assim, muito boa a qualidade. Mas a gente tinha muito teste, então você alterar alguma coisa demorava muito. E se você não tem como escolher os dois, faça teste de integração, que pelo menos você testa a funcionalidade de ponta a ponta, e é um pouco melhor do que você testar só teste unitário, e às vezes os componentes vão se juntar, eles não vão funcionar muito bem, ok? Então conheça as suas ferramentas. Entenda um pouco das entranhas do Python, tá? GitHub ou GitLab ou Bitbucket tem ferramentas muito legais lá para você sugerir código, melhorar o review, bots que você pode colocar lá para facilitar também o review. Duas ferramentas bacanas do VS Code que eu gosto muito é o GitLens e o GitGraph. Você pode fazer milagre com esses caras aí dentro, tá? E você fazer o checkout do código na própria máquina. Pouca gente faz isso. Você chega, baixa o código, testa, roda a API na sua máquina, roda a funcionalidade na sua máquina que o desenvolvedor colocou. Às vezes não dá, mas é uma prática que eu vejo pouca gente fazendo. Falando, cara, mas você rodou a funcionalidade lá? Então, enfim, fica a dica. Então, vamos falar um pouquinho de boas práticas, né? Depois desses três aí são coisas simples para você começar, mas já é um esquema bacana.
E agora que você já está com o Code Review funcionando, quais são as boas práticas que você tem? Então, vamos tentar focar no valor gerado. Às vezes você vai perder, às vezes um botão de uma cor diferente num app Android ou iOS, ele vai diminuir a reputação, por isso que eu botei aqui as estrelinhas, né? A reputação é, que os clientes têm a respeito do seu aplicativo. Às vezes a tela de login não vai funcionar, enfim, a tela de login está esquisita, ficou lenta, então vamos pensar nisso. Ou às vezes você pode perder dinheiro mesmo. A funcionalidade vai parar alguma coisa. A gente teve agora ali alguém que puxou o cabo lá no Facebook, enfim. Será que foi um code review que foi deixado para trás que deixou entrar aquilo lá para acontecer? A gente não sabe. Tem um aprendizado que eu tive de espaços em branco. Eu também estava trabalhando com infraestrutura como código. Meu primeiro trabalho como SRE. E o meu CTO no dia chegou para mim e falou assim: Girol, você não vou aprovar esse pull request. Era um pull request de 2 arquivos, 4 linhas alteradas, e elas não estavam identadas com um tab. Mas aquilo era muito importante porque era o guia de estilo do repositório. Aqueles espaços em branco, a gente que fazia não tinha um linter para fazer, porque a linguagem não tinha um linter especial na época para a gente conseguir rodar, tá? Então, um acordo entre você e seu time. Vai ser rigoroso nesse sentido? Não vai? Quanto mais rigoroso, não necessariamente é pior, tá? Mas o importante é vocês terem os acordos. Comentários, que nem os comentários que eu mostrei lá, que tinham os comentários em inglês. Você vai comentar em inglês, se o inglês estiver errado, vocês vão também recusar o review? Então depende, tá? Eu sou a favor sempre de tudo tem que estar perfeito dentro do possível, dentro do o mais perfeito possível. Aliás, o bom o suficiente, não o perfeito total, né? Mas eu reviso, inclusive, comentários. A pessoa deixou um comentário e está errado? Não, deixa correto. Então não coloca, porque senão você pode causar uma tradução errada. Lembrando do Autologic, é o Loki que virou, tá? Então a outra coisa é, seja gentil. Então, se você não pode ser gentil, fique em silêncio. E uma outra coisa é você responde a pessoa, mesmo que seja um assim, que quem nunca aqui abriu um pull request, aí, aliás, uma outra pessoa foi abrir um pull request, você foi revisar, aí você fala, cara, tal coisa poderia ser de tal jeito. A pessoa vai lá, fecha a discussão e você não sabe se ela concordou, se ela discordou, beleza, deixa pelo menos um joinha, tá? Lembra que é um trabalho async, trabalhar de forma assíncrona, você não sabe quem está do outro lado. Então pode até soar meio esquisito, tá? Então, às vezes, você só deixar um emoji faz muita diferença. Explica o que você está alterando. Por que está alterando? Não só, tira isso daqui. Não, tira isso porque, em tal módulo a gente faz desse jeito. O passado manteve desse jeito. A gente não tem um monolito e os outros módulos do monolito são feitos desse jeito. Vamos mudar assim porque o padrão do Django é assim, assim, assado. Então, explica por que você está alterando. Aqui tem aí estilos de time, tá? Depende muito da senioridade do time. Se você tiver um time mais júnior, às vezes dar direções explícitas é um pouco melhor, mas às vezes se você quiser deixar a pessoa pensar um pouco, quebrar a cabeça, você só fala qual que é o problema. Então aqui um exemplo. Olha, o seu código ele pode causar indisponibilidade num serviço que está fazendo chamada demais numa API. Ou você pode falar, remove o loop for da linha 24 desse código, porque ele vai quebrar. Então, isso aí vai muito do estilo do time, ok? Simplificar e explicar. Se você precisa explicar um código, provavelmente ele precisa ser refatorado, tá? Se ele vai ser refatorado, o legal é ter uma prática no Google, que é você colocar na discussão um comentário, ou um readme, ou um arquivo texto, explicando por que aquilo foi daquela forma, ok? Aí aqui é o famoso, aqui eu vou substituir tira ali o vamos marcar da direita, para vamos remover o débito técnico. Então assim, nossa amiga, que saudade, muita, vamos sair. Então, vamos arrancar o débito técnico? Vamos. E aí, que dia? Sim, vamos arrancar. Não. E aí, amiga, vamos marcar? Não, vamos arrancar sim. Então, tenta limpar. Você passou por um lado, aquele código ali está esquisito, você sabe que está estranho, tem aquelas variáveis estranhas, já dá aquela mexida. Se isso for afetar o pull request de uma forma muito grande, manda em 2 blocos. Fala assim, refatorei esse pedaço, depois você manda um segundo, ok? Enaltecer pontos interessantes. Então, o cara fez um algoritmo que ficou bacana. Chega e fala, jovem, tá muito massa isso daqui, parabéns. É legal porque você vai fortalecer o laço com o seu time, muito mais porque a gente também está remoto. Então, a gente quer ser aceito no nosso meio, a gente quer ser aceito pelos nossos pares. Então, o bacana é a gente conseguir fortalecer o máximo de laços que a gente puder.
A parte também interessante do Code Review é a parte de mentoria. Então, se você, um cara que está no teu time, ou você é um especialista num assunto, é legal você falar, por exemplo, sobre como aquele ponto do framework funciona. Às vezes você apontar só, olha, a biblioteca requests ela tem um módulo assim, assim, assado, que ajuda, sei lá, a melhorar a velocidade de tal e tal jeito se você usar assim. Quem nunca, por exemplo, vai lá e quando a gente está aprendendo Django, a gente nunca pensa muito como que o banco de dados vai funcionar, né? Então, a gente não pensa, tipo, essa model aqui, ou essa query, ela vai estourar o banco, ou vai gargalar o banco. Então, quem vai passar isso para você é o cara que nem um amigo meu já falou, já andou muito de pneu murcho. Ele entende daquilo, já passou por aquilo. E tem um termo que é o software craftsmanship, que é o seguinte: hoje a gente aprende com os nossos pares. A profissão de desenvolvimento de software, ela não muda nada de um carpinteiro. Você pegar e fazer um curso de Django, você faz em qualquer alura, qualquer lugar que você faz, mas como que você monta um serviço Django bem feito? São raros os cursos que ensinam, e geralmente você vai aprender com seus colegas. Como que você pode mexer com Kubernetes, aprender Kubernetes? Só como que você distribui esse cluster? Como que você coloca os componentes lá dentro de forma que fique seguro? Você saber o que é um pod, o que são deployments, etc., você lê no manual, mas como que você constrói esse Lego? Como que você constrói esses componentes? Vai ser o seu colega mais experiente que vai te ensinar. Aprende a resolver o agora. É muito comum, não, no futuro isso daqui pode crescer para tal coisa. Cara, no futuro a gente muda. Às vezes, salva exceção quando você já sabe que aquilo vai entrar. Então você prepara o terreno para entrar outra funcionalidade. Mas está mexendo no negócio agora, brother? Resolve o agora, tá? Não leve o pessoal. Aí tem uma frase do Henrique Bastos, aí, colega nosso da comunidade, do Welcome to the Django. Inclusive abriram inscrições essa semana. O seu código não te define como pessoa. Gente, é só negócios, tá? Se eu sei que você vai lá, você passou talquinho Johnson Johnson no seu código e chega o cara e falou, não tá bom. Mas, cara, a gente tá lá para resolver problema junto, entende? Vamos construir junto algo legal. Tentar ser preciso, se possível, tá? Então, se destacar, a hora que você vai fazer, você fala assim, olha, a classe users, por exemplo, você marca ali, faz um markdownzinho, precisa de um método extra chamado login token. Então, às vezes é legal você colocar. É muito massa você olhar o código, fica muito mais fácil de revisar ou fazer a alteração que o reviewer tá pedindo, se você bater o olho e ver a parte do código, ok? Então, assim, ó, tem um pedaço ali na função principal, né? Vamos ver se... tá certo. Então, aqui é uma parte ruim. Tem um pedaço na função principal que eu trocaria por outra variável, porque não está claro. Ou, no método Furfles, a linha 52, a variável ontológica, ficaria melhor como dental. Então, ser um pouco mais preciso, ser um pouco menos, né, viajar demais. Então, também tem políticas de commits, tem o conventional commits, que eu vejo que uma galera está usando. Se essa política de commits ela é aplicada, então, na hora que você estiver revisando, atenha-se também para essa política de commits, ok? A senioridade do time também é importante. Pelo seguinte, é legal você ter um guardião do time. Se você tem times, eu já trabalhei com times incríveis, que a galera, assim, é muito boa mesmo tecnicamente. Então, é muito mais fácil você discutir essas coisas. Você chegar e falar, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Eu falo, não, vamos fazer assim porque tal. Tipo, passa rápido. Eu nem precisei, né, de um exemplo genérico, mas é assim mesmo, a gente se entende rápido. Agora, se tem uma pessoa mais júnior, geralmente, e tem outras pessoas, mais de uma pessoa mais júnior, elas vão entrar em discussões, às vezes, que é legal ter um guardião para falar, não, gente, a gente vai seguir pelo caminho do fulano ou da fulana, tá? Então, é legal ter esse guardião para poder pegar essas divergências, né, esses conflitos de interesse. Então, evitar o efeito manada. Eu ouvi numa Python Brasil presencial ainda nessa época, grandes anos atrás, né, muito tempo atrás, o Oswaldo, que trabalhava na Olist, ele falou que uma vez ele fez isso, ele aprovava um pull request que ia quebrar, só para ver se as pessoas iam aprovar depois, e acontecia isso, tá? Então não é porque o CTO ou o cara sênior ou especialista que aprovou, que você não vai pegar. Tem muito estagiário que eu trabalhei que chegava no código lá do sênior e falava, olha, isso daqui vai quebrar, e o cara fala, nossa, é mesmo? Então assim, não é porque alguém mais experiente que você está aprovando que você tem que aprovar, ok? Então tá, agora eu estou escrevendo o pull request. Eu quero que esse pull request seja aprovado o mais rápido possível. Eu tenho algumas dicasinhas aqui.
Escreve bastante, gente. Então, quanto mais você escrever e mais escrever os passos, por que aquele contexto está sendo executado, é mais fácil do reviewer aprovar, tá? Porque você coloca lá, alterações no arquivo A. Não me diz nada, tá? Então é bom também como documentação, né? Você documentar a mudança para consulta futura e salvar a tua vida se alguma coisa der ruim, porque aquele pedaço do código foi mexido. Então, submeta partes pequenas aqui, né? A gente tem 30 commits, 126 arquivos, 4.000 adições e 2.000 deleções. Então, tem aqui depois um link, né, da engenharia, de como que o Google, da engenharia do Google, como que eles fazem esses pull requests, as partes menores. E agora, a apresentação no geral do Code Review é essa, considerações finais, tá? Então, o Code Review, ali a parte técnica, assim, vamos falar técnica, né? Tipo, as práticas mesmo relacionadas a códigos, mas agora eu vou falar de algumas coisas antes de chegar até desenvolver. E o Code Review, se você prestar atenção no como o Code Review está sendo feito, ele pode revelar falhas no processo da tua empresa e do seu time como um todo. Por exemplo, as issues. Quão complexas elas estão, se elas estão bem escritas, se elas precisam ser feitas e quantas vezes elas estão sendo devolvidas. Então, complexidade. Quanto tempo ela ficou parada em review? Quantos arquivos foram alterados? Será que ela não tinha que ter sido quebrada em funcionalidades menores, ou em pesos menores, se você estiver usando, por exemplo, o Scrum? Precisão. Quantas vezes o cara alterou e aí pede alteração, a pessoa faz. Aí você vai lá e a pessoa faz de novo, aí o reviewer pede alteração de novo. E fica nesse ping-pong infinito. Então talvez a comunicação de vocês não esteja boa. Outra coisa também é sobre as pessoas. Será que aquela pessoa, sei lá, o fulano de tal sempre fez reviews, aliás, sempre fez pull requests perfeitos, ele sempre entregou um trabalho muito bom, e agora ele está entregando umas coisas meio estranhas. Será que ele está bem de saúde? Será que ele está passando por alguma coisa na vida dele? Então, talvez dar esse olhar humano também para as pessoas. E isso, geralmente, o líder ele consegue perceber, né? Ou a pessoa mais sênior do time. Necessidade. Depois que ela é aprovada, ela ficou parada, aqui é um print de uma funcionalidade minha, né? Que ela ficou parada 4 meses lá em review. Ou seja, não precisava ser feito. E depois ela foi fechada. Então, assim, às vezes a gente repensar todo o processo, né? Aqui nós temos torrando dinheiro aqui. E devolução. Depois do deploy, elas foram devolvidas. O QA está parando muito e falando, nossa, isso aqui não vai para frente. Então, será que o processo, se está sendo devolvido demais em QA, talvez o code review não esteja sendo feito. Talvez pode ser lá atrás, não está tão precisa a issue que você abriu. Então, basicamente é isso, tá? Aqui tem algumas referências, então, se o software de alta qualidade vale a pena o esforço, tem um artigo do Martin Fowler aí. Todas as boas práticas de engenharia, algumas eu coletei de práticas minhas e de outros times que eu trabalhei, outras eu retirei desse livro, desse repositório do Google, né? As práticas de engenharia do Google. Quem fez essa arte foi a Fernanda, que fez os slides. Tem um link dela aí. E na Hash nós estamos contratando. Se você quiser ajudar a construir, às vezes, um time com essas ideias, dá uma olhadinha nas nossas vagas, fiquem à vontade aí, tá? E é isso, já fez seu review hoje? Então, agradeço profundamente vocês. Espero que tenha sido divertido para vocês, como foi para mim montar essa apresentação. E é uma grande honra para mim estar aqui na Python Brasil, que sem vocês eu não seria o que eu sou hoje. Eu devo muito à comunidade, e isso aqui é muito pouco que eu posso devolver pelo que a comunidade já me deu. E é isso, gente. Obrigado. Nossa, sensacional, sensacional, Geral. Muito obrigada, muito conhecimento, muita dica interessante. Realmente você incorpora, né, essa responsividade, né, por todo, digamos assim, a infra, né, não só a infra, mas o comportamento tecnológico, né, dos códigos, mas também assume aí a responsabilidade com relação à melhoria contínua, né, a confiabilidade por consequência. Então, muito obrigada. É uma tendência, né, pela pesquisa que eu fiz, o SRE, essa posição que você assume, ela é uma tendência nova no Brasil, mas ele está em alta no mundo afora, né? Ou seja, Sim. principalmente nas maiores empresas de tecnologia. Bem, o nosso tempo é curto,
vários elogios para ti aqui no Discord, Muito né? obrigado. Phyllis and Jackson. Então, agradeço a todos que participaram, tá? Em especial aqui, são vários comentários, né? Logo no início a gente teve aqui o Vinícius, o Gomes, né? Entre outros comentários. Eu peço a gentileza, por favor, de você visitar o Discord e responder os Irei lá. comentários. Tá? Não começar aqui, a gente tem que interromper. Então, muito obrigada pela presença. Comunidade, continuem aí ativos. Estou vendo aqui que está ótimo o movimento no Discord e vamos em frente que tem muito mais. Muito obrigada. Valeu, gente.